sobre aquela transferência, falando em animais e tal, e até em seres humanos, que já ocorreu, por exemplo, existem trabalhos, por exemplo, eu estou doente, estou com alguma Sim. doença, Sim. e aí você faz a transferência para outra pessoa. Ah, sim, sim. Né? É, Eu vi sim. você falando Tem que sobre tomar muito isso. cuidado com isso aí. Que às vezes a pessoa tá lá, entrou em determinada religião, ou em determinado centro, em determinado templo, não sabe como é que funciona, e acaba virando uma vítima ou sendo, né, o bode expiatório aí da vida. O bode expiatório, né? o Azazel. Isso. E aí eu faço a seguinte pergunta pra você. Eu vi você falando a respeito disso. Vamos lá. Não entra aí uma questão... Você já falou em relação a karma, né? Se existe, não existe. Sim. Mas aí não entra uma questão de merecimento ou não. Vamos dizer, se eu sou uma pessoa que tô em harmonia com o plano, em harmonia com Deus, faço coisas boas, estou em boa saúde, e aí toma uma pessoa toma uma demanda, ou uma pessoa mal intencionada, ou quer livrar a sua doença e jogar pra mim, coisa do tipo, eu tomo essa demanda. Eu não tenho resistência a maiores? Tem, inclusive é por isso que eu aconselho o pessoal a sempre vibrar na luz, cara, porque nunca vai tomar nada. É assim, é um paradoxo muito grande, né? Aí você fala, mas tem pessoas tão boas, etc., que sofrem. A gente entra no âmbito do mal no mundo. Se quiser entrar, a gente pode entrar um pouco nisso. Vamos o pessoal fala assim, mas se Deus é bom, por que tem mal no mundo? Por que tem criança morrendo de câncer? Por que tem gente sofrendo assédio, abuso? Por que tem os piores... Gente passando fome. As piores depravações que você pode imaginar existem nesse mundo, se Deus é bom. Então vamos entrar um pouquinho nisso, que aí isso também já responde essa pergunta. Deus não é bom do ponto de vista humano, moral. Vamos lá. A gente vai entrar num papo teológico e eu acho que esse vai ser excelente para todo mundo entender essa questão dessa dualidade, né? Se Deus é Deus, por que existe o mal no mundo? Isso é uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro. O que é Deus? Como que você define Deus? Como eu defino Deus? No meu entendimento, o que eu consigo imaginar sobre a vida, Deus, eu não vejo Deus uma pessoa. Deus é uma força, uma energia. Isso. É uma energia, é um poder que nós, seres humanos, não temos condições de saber, de entender. De entender. Ou seja, é algo transcendental. Sim. Né? Para Deus ser Deus, ele tem que ser infinito, concorda? Ele não pode ter nascido em nenhum momento ou vai morrer. Porque se ele pode vir a ser ou deixar de existir, ele já não é Deus. Ele tem um começo, meio e fim. Sim. Então ele é criatura, não é criador. Para Deus ser Deus, existe um princípio básico. Ele é infinito. O que é infinito? Aquilo que a gente não consegue conceber, que está além do tempo e além do espaço. Se Deus é infinito, se ele está além do tempo e do espaço, se ele é transcendente, ele não conhece nada além dele mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte, imagina, para isso ilustrar na cabeça das pessoas. Imagina o oceano. Tá. Imagina as ondas da superfície do oceano. Do ponto de vista de cada onda, vamos nos comparar com as ondas. Cada ondinha tem um tempo de vida, né? Perfeito. Então eu sou uma onda ali, eu falei assim, eu sou uma onda, eu já tenho 5 minutos de existência, daqui a pouco eu vou me quebrar naquelas pedras lá e vou deixar de existir. O Muca é outra onda. O Muca é uma ondinha com 2 minutos, nasceu há 2 minutos, ele ainda vai ter mais tempo que eu. Então, do ponto de vista da onda, das ondas do oceano, elas são separadas, elas têm um tempo de vida, elas têm uma história. Agora, e do ponto de vista do oceano, que é Deus? Existem as ondas? Por que não? Não existem as ondas. O oceano não vê a onda como algo separado dele. Vê como uma coisa só. Vê como uma coisa só. Então, do ponto de vista de Deus, que é infinito, não há bem e mal. Ele vê tudo como um todo, de uma forma holística que a gente não consegue enxergar, porque a gente está aprisionado pela mediocridade do tempo e do espaço, pela causa e pela consequência. Então, do nosso ponto de vista, como a gente não vê a tela, a pintura como um todo, a gente vê só uma partezinha, o meu eu separado tende a julgar aquele evento como bom ou como mal. Quer ver um exemplo? Se eu estivesse hoje lá em 1930, vamos supor, 1938, lá na Alemanha, aliás, da Áustria, e eu visse uma mulher tentando matar o filho dela num beco ali. Putz, vou salvar. Aquilo é uma situação do mal, é o maligno que tá agindo ali. Aí vem um cara e cochicha na minha orelha e fala assim, não, aquela criança ali é o Hitler, cara. Deixa acontecer que você vai salvar a humanidade de milhões de prejuízos.
E aí? Um fato que aparentemente é ruim se torna bom só porque eu consegui olhar um pouco a mais da linha do tempo. Por a gente não enxergar esse todo universal, a gente isola o fato, fala, isso aqui é ruim. Como que Deus permite? Mas eu não sei toda a narrativa, até me arrepia. Eu não sei toda a história, eu não vejo como infinito. Do ponto de vista do oceano, as ondas são superficiais, elas são ele mesmo. Isso é não dualidade que a gente chama. Eu vou entrar um pouquinho na minha crença, no que eu acredito, então, e pra gente debater, e ó, galera, aí de casa, cada um tem sua crença, isso aqui é um debate, tá, não é? Debate. Ninguém está falando verdades, ninguém está... Inexoráveis. Isso, nós estamos falando sobre verdades do mundo que estão sendo reveladas aqui. Aceite e acabou. Nós estamos conversando, é um debate, galera, entendeu? E você tire o proveito o que achar. Às vezes tem gente às vezes, que não tira nada proveito, às vezes, pô, isso aqui é legal, eu me interessei por isso. Isso que você está dizendo, de um todo e de o porquê das coisas, o que é bom, o que é mal, no meu entender, vem um pouco da questão, assim, eu acredito em reencarnação, Sim. É uma crença minha. Sim. Então, de o que você também fez no passado, o que você está resgatando. Você também não sabe, cara. Você também não sabe o que você foi, se você foi coisa boa, se foi coisa ruim. Então, eu acho que pode ter a ver com isso também, né? Mas independente de você acreditar em reencarnação ou não, mesmo que você seja mais cético, mais ateu. Por exemplo, o ateu ele sabe que tudo surge de algo, certo? Uhum. Isso é situação en passant, não tem como... tudo tem que ser saído de algo. Sim. Esse algo, se ele é infinito. Tudo que surge do infinito só pode ser esse próprio infinito. Sabe como que eu vejo essa questão de Deus e a criação? Pega uma tela do cinema. Tá. Pega uma tela. Aliás, pega a nossa tela aqui mesmo, essa tela. Põe aqui. Na geralzona aí, ó. Põe na geralzona. Essa tela aqui, ó, que tá passando o olhinho. O olhinho. Essa tela, na verdade, ela não tem um olho. Ela tem pixels que se modulam e formam a imagem de um olho. É isso. O meu cérebro olha e eu interpreto como se tivesse um olho aqui, mas na verdade só tem a tela, modulando a si mesmo. Agora pode voltar para 18. Pronto. Inclusive, volta na geral aqui. Inclusive, galera, para quem não entendeu, essa mesa é a forma de uma língua. Exatamente, ó, que legal. Sai da boca, olha, entendeu? Então, assim... Tá tudo modular. Imagina que o Deus como uma grande tela de cinema. A gente olha para o mundo e dentro da tela tá passando uma história. Então tem o personagem, tem o cachorrinho, tem a briga do casal, tem a explosão acontecendo. Eu me perco na história. Eu olho para a tela e eu não vejo a tela. Eu vejo a história e eu me perco lá dentro. Essa é a sensação do cinema. Por isso que a gente vai no cinema. A gente mergulha no filme. De repente, no meio do filme, opa, peraí. Eu nunca olhei uma pessoa, eu nunca olhei uma explosão, eu nunca vi um casal, um cachorrinho. Foi sempre a tela modulando os seus pixels e dando a impressão de uma realidade. É assim que a gente encara a vida dentro da não-dualidade, dentro das ordens esotéricas profundas. Na verdade, não existe nada disso aqui. Isso aqui é simplesmente uma modulação do próprio corpo, vamos colocar assim, entre aspas, do divino. É Deus se expressando e se modulando para si mesmo. Ele é um. Entende? Nós somos aparentemente fractais desse todo, mas o todo é um e ele é infinito. Então, quando a gente para olhar a vida desse jeito, a gente para de se julgar tanto, a gente para de tentar dividir tudo em bem e mal, para de tentar atacar o outro, porque o outro também é uma expressão divina, cara. E sabe-se lá o porquê que ele está se expressando daquele jeito, sabe-se lá por que Deus está se expressando daquela maneira. Não existe nada fora do eterno, né? A gente chama no judaísmo, tem uma oração chama Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai é o um, Adonai é o único. Se ele é o único, não há dois. Não há você e Deus. Entende isso? Porque se houver o Muka, se houver o Vik e se houver Deus, então Deus tem um começo, meio e fim. O Vik começa onde termina Deus, o Muka começa onde termina o Vik. Nós estamos sendo seres separados, então Deus também é separado. Como que ele seria infinito? Se Deus é infinito, e ele é infinito para ser Deus, tudo que existe é Deus. Você acredita que esse mundo aqui é de provas e expiações? Eu acredito que esse que é um mundo teste, aqui... que nós estamos sendo, não testados, mas eu não acredito muito nisso, provas, de provas, expiações, de pecados. A gente não tem essa figura de pecado no judaísmo, na Kabbalah. Eu acredito que esse mundo é. Esse mundo é. Porque às vezes a gente fica, esse mundo é de expiações, porque eu tô olhando só para as coisas ruins que acontecem. Tem um monte de coisa boa acontecendo, ninguém vê, cara, ninguém fala, porque Datena não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Então o mundo é.
Se eu for somar todas as forças positivas e negativas, eu chego na neutralidade, igual o próton. O átomo. O átomo ele só existe porque ele é extremamente equilibrado. A carga negativa, o elétron com o próton. Se não fosse o nêutron, você desestrutura o átomo. Então, é graças a essas polaridades de luz e trevas que o todo se mantém, que o universo se mantém. Então, eu não acredito muito nessa questão de pecado, de mundo do mal, do maligno, do demiurgo, Cara, você só tá olhando pra vida do jeito errado. Se você começar a se colocar mais como testemunha, como terceira pessoa e olhar os fatos como um todo, aí você fala, porra. Verdade. Você acredita nas escalas de céu e inferno, por exemplo, que existem 7 infernos abaixo e 7 degraus de céu acima? Por exemplo, que os grandes demônios, vamos dizer. Os arqueduques do inferno. Eles estão na 7ª, assim como os mais angelicais estão na 7ª acima. Cara, você acredita nisso ou não? Eu acredito que tudo tem uma correspondência com o seu modo de pensar, cara. Você cria o seu inferno, você cria o seu céu. É o tempo inteiro isso. É o tempo inteiro.